Fala pessoal, tudo bem por aí? Seja bem-vindo aqui no canal. Hoje vamos fazer uma dinâmica aqui junto com o computador aqui. Vamos dividir a tela, vamos ver como é que fica aqui. Então esse é o nosso mapa mental, né? Que eu já mostrei em outros vídeos. Então planejamento da vida, tal. Aqui nós temos os pilares que a gente vem desenvolvendo, está inclusive no nosso e-book, tem o link lá na descrição do nosso canal. E conforme eu estou lendo material, livros, artigos, eu venho aqui e vou acrescentando informações, né? E pintando de laranja aí para poder ajudar um pouco a identificar. Hoje nós vamos focar aqui, ó, né? Deixa eu só fechar aqui. Então, em alguns insights que surgiram recentemente, depois deste vídeo, vou incluir esses insights em cada pilar e também incluir no nosso e-book para ir complementando. Então, uma primeira questão que um artigo trazia: você faz diferença na vida de alguém? Então, essa é uma boa questão aí para o nosso planejamento da vida. Com certeza você é uma referência para algum familiar ou algum amigo ou colega de trabalho. Se você é professor, pode ser um aluno, um mentor. Então, mas às vezes a gente se questiona, né? Para quem que a gente está fazendo diferença? Então, nós vamos debater um pouco sobre isso daí. E um livro que eu estou lendo aqui, do Simon Squid, né? What's Your Dream? E aí ele traz em inglês algumas frases, e aí o livro é em inglês, né? Então ele traz algumas frases de reflexão e eu acabo colocando aqui, né? How do you spend most of your time? Então, né, como você tem gasto a maior parte do seu tempo, né? Estudando, trabalhando, se relacionando. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E a primeira questão é: quem sou eu? Né? Então eu incluí aqui alguns pontos. Então eu sou um pai dos meus filhos, filho dos meus pais, esposo, irmão, vizinho, empreendedor com um time para orientar, né? Então está ligado aqui a questão se você faz diferença na vida de alguém. Sou síndico, onde eu moro, diretor do CIESP, aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Aqui guitarrista está mais para aprendiz, né? Aprendiz de guitarrista. Mas estamos na luta aí, né? Leitor na missa. Interessante esse ponto. Por quê? Em outros momentos ali a gente fala de se doar um pouco, né? Então, eu tenho esse compromisso. Então, a gente tem que estar presente, ter a disponibilidade. Não é uma grande preparação, né? Vamos ser sinceros assim, você que vai ler, você lê um pouco antes ali, uma vez, duas vezes, já é o suficiente ali para poder ler na frente. Mas é a disponibilidade, né? Quantas pessoas nós temos em uma comunidade, e isso é um ponto para a gente trabalhar para fazer mais, né? E aí eu trago uma questão para vocês, né? Então, quem é você? Além desses exemplos que eu dei, em áreas técnicas, como personalidade, o que poderia melhorar nos próximos anos que ajudaria a alcançar o seu objetivo ou sonho? Então, tudo isso que a gente está listando aqui, né? Também eu poderia incluir aqui, ó, produtor do canal. Produtor do canal no YouTube. Depois a gente pensa em algumas outras ideias aí. Seguindo, vindo para os tópicos e subtópicos, e agora nós vamos aqui nesse leverage, ou alavanca. É um termo em inglês que os autores usam bastante, né? Então vamos ver aqui o que a gente tem. Vamos diminuir aqui. Aí. Use suas qualidades para alavancar suas ideias, né? Então, essa alavanca seria tudo que te ajuda a você a alcançar o seu sonho, os seus objetivos. Network. Então, network
é um termo aí, né, de relacionamento com as pessoas, onde você vai buscar ter ideias, batendo papo com outras pessoas, se relacionando com outras pessoas. E aí um termo, né, uma questão, quem você acompanha nos vídeos, né, então, seja nas redes sociais, no TikTok, no Insta, no YouTube. Então, qual tema que você vem acompanhando? O tema econômico, da sua área, dos seus negócios, de fé, né? Então, você tem que encontrar um equilíbrio. Tomar um café com um amigo ou mentor, né? Então, vamos explodir essa ideia. A ideia aqui é manter contato com profissionais com frequência, né? Porque é comum as pessoas lembrarem, né, dos seus contatos quando elas têm ali alguma dificuldade. Mas isso acaba sendo assim, quase que não dá muito certo ficar só lembrando dos seus amigos, seus contatos, quando você precisa da informação, né? Então, a ideia aqui é você manter uma frequência de contato com essas pessoas, inclusive para entender todo o movimento do mercado que você está inserido profissionalmente, né? Ou se é algo pessoal também, né? Ou da área que você ou o seu contato conhece bem. Então, todos nós temos amigos de distintas áreas, seja financeira, investimentos, outros que debatem mais sobre fé, sobre religião, livros, esportes, né? Então, às vezes, eu sou da área de e-commerce e também gosto de correr. E então, se alguém pergunta algum assunto sobre e-commerce, a gente começa a falar que às vezes você tem que até dar uma pausa ali, né? Por quê? Porque já é o seu mercado, já você está inserido nele todo dia, né? Então, é com muita facilidade que você vai falar sobre esse assunto. Um network ativo ajuda a pensar fora da caixa e ser mais criativo. Então, várias vezes, tomando café com algum amigo, eu acabei tendo um insight ali para uma solução do meu problema, ouvindo o que eles tinham feito na sua área e às vezes até uma outra área, né? Então você vai ter um bate-papo ali e pode sair com uma boa ideia. Esses contatos podem ser on ou offline, dependendo da distância geográfica de cada um, né? Então eu estive viajando, né? Então você acaba ampliando a sua rede de contato nessas viagens, né? Então muitas vezes esse contato vai ficar mais online, né? Já quem mora na mesma cidade ou tem uma facilidade pode ser um offline, né? Ou um encontro presencial ali, né? Pode ser às vezes em uma feira, né? Já aconteceu de eu encontrar pessoas aí em feira, agendamos para encontrar na feira em São Paulo e lá tomamos um café e passamos ali 1h30 ali batendo papo e atualizando. E depois cada um seguiu o seu caminho ali na feira, né? Então é comum isso. Por quê? Tudo isso acaba nos ajudando na questão do senso de comunidade. Então a gente acaba pertencendo a uma comunidade, a gente acaba ajudando uma comunidade, seja na questão de mais jovens ou mais velhos, mais experientes ou iniciantes naquela área que você tem um conhecimento, né? Então é muito importante essa questão de network. E outro ponto, se conecte com pessoas que querem o seu bem. Isso é bem interessante, você identificar isso e buscar essas pessoas. Então, a alavanca sobre o tempo. Faça de tudo para que o tempo seja uma alavanca na sua vida e não um problema. Quando estiver com a família, né, tente focar a energia sua naquele momento, né? Não perca a oportunidade de se divertir com a família, né? Para muitos, a família é a base de tudo e é a alavanca dos nossos negócios, dos nossos projetos. É tempo de Deus na nossa jornada, é algo bem importante para quem acredita em Deus, né? Refletir sobre esta frase, né? Então cada um pode pensar nesse ponto. E um termo que eu li recentemente, se divirta pela jornada, isso é bem interessante. Cada um tem uma jornada que a gente faz o plano, tente se divertir.
seja nos estudos, seja na dedicação, seja no treino de um esporte, no treino lá, no meu caso da guitarra, tentar se divertir, né? Então, é bem interessante isso daqui. Então, vamos diminuir aqui. Dificuldade em gerir o tempo e maximizar o resultado. Então, essa é uma grande dificuldade dessa geração, né? Todos nós temos muitas e muitas informações e o tempo é curto. Então, quando o tempo é curto, a gente acaba ali tendo que maximizar os resultados. Nós temos que ser mais produtivos, ser mais eficientes. Tenha um mentor. Esse mentor, ele iria muito bem aqui, ó. Tenha um mentor aqui em network, né? Por quê? O mentor, ele vai te ajudar. O mentor é uma pessoa que já, muitas vezes, como um orientador na faculdade, no mestrado, no doutorado, é uma pessoa que já está mais à frente, que pode ser uma questão de idade ou de conhecimento, ou que já trilhou aquele caminho, né? Então, se você tem um caminho para trilhar, ele pode ser o seu mentor, um especialista daquela área. Então, é muito bom a gente aprender aí com quem já passou por algumas dificuldades na jornada. Programa de ajuda social. É muito importante essa questão que a gente fala bastante de contribuição, da gente retribuir aquilo que a gente tem na nossa vida, né? Igual aquela frase que quando você ajuda alguém, a pessoa fala que Deus te dê em dobro. Então, realmente é muito importante a gente pensar nesse ponto. Seus objetivos são possíveis ou impossíveis? Então esse é um termo interessante aqui. A rotina vai levando para um lado que esquece o CPF e fica tudo no CNPJ, para quem trabalha ou para quem tem empresa, né? Então no CNPJ aí ou na empresa em que trabalha. Pior ainda quando toda a pressão afeta a sua saúde. Então nós conhecemos pessoas que trabalham demais e mais e mais e se afetar a saúde fica doente e depois não consegue cumprir o seu plano, a sua jornada. Ou não tem o tempo. Tem que planejar, esse é um dos objetivos desse canal, refletir e encontrar ali uma saída para isso. Se é um momento somente, né? Eu lembro quando estava terminando o mestrado, então era muito trabalho ali, muito estudo para fazer, para finalizar, tinha um prazo. Mas depois que passou aquele prazo, apresentamos, deu tudo certo, então foi um momento de tensão, não toda a jornada. Algumas coisas ficam mais caras se não investimos, se não planejamos, se não colocamos energia no hoje. Comece hoje, planeje, comece hoje, inicie o seu plano de vida, a sua jornada, seu rascunho aí de objetivos. Pequenas mudanças no seu hábito terão uma grande transformação em sua vida nos próximos 10 anos. Nem diria 10, 5 anos. 5 anos, se você iniciar uma aula de guitarra, pode ser online ou particular, ou então em alguma escola pública aí que tenha música, né? Pode ser dentro da escola que você estuda. Em 5 anos você vai estar tocando já algumas músicas, vai estar se divertindo, vai conseguir inclusive apresentar essas músicas, não todas, mas uma seleção de músicas com certeza. Então, 5 anos, 10 anos. Se você é na área de esporte, mesma coisa, né? E para isso, temos que aprender a dizer não para algumas coisas que nos atrapalham no dia a dia, que acabam não deixando a gente realizar aquele plano que a gente quer. Encontre seu grupo de fé, de estudo, de business, negócios, de saúde, grupo de diversão, grupo de amizade. Encontre um grupo aí que te queira bem e que te ajude aí nessa jornada de pequenos hábitos, pequenas mudanças aí que vão mudar o seu hábito. Tem um autor, Steve Blank, Getting Out of the Building with Your Idea to Validate. Então é uma frase que ele traz aqui, né, em 2 livros dele, em todo o estudo. Então esse autor chama Steve Blank. O Steve Blank ele fala, né, traduzindo aqui para o português, né, saia do prédio e vá para a rua para validar as suas ideias.
né? Então, tudo isso que a gente está falando no campo dos negócios é realmente você ir lá e ver o seu cliente, ver como que utiliza o seu produto, mas o nosso plano de vida é colocar em prática. Então, vamos, né, validar a nossa ideia, né? Então, todas essas ideias aqui que eu gravei nesse vídeo, nós vamos atualizar aqui o nosso e-book. E o e-book a gente sempre fala de planejar, de sonhar alto. Então, eu já comentei em alguns outros vídeos. A ideia desse canal é a gente ter um material impresso ali para quando a gente tem oportunidade ou num evento, entregar para os participantes. E no e-book é o digital. E em breve um livro, né? Um livro organizado aí, baseado principalmente aqui nesses pilares aqui que a gente vem trabalhando, né? E com técnicas e ideias, insights aí todos para um desenvolvimento do planejamento pessoal, planejamento estratégico da vida. Tá joia? Então, por hoje, era essa a ideia da gente trazer aqui, atualizar sobre alguns insights que estamos pegando de várias leituras, livros, debates, café com os amigos também. E espero que tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe, deixe os comentários ali e envie esse vídeo para quem você acha que faz sentido aí de um crescimento profissional. Tá joia? Aquele abraço, fiquem com Deus.